Alunos da mediação tecnológica, olha quem está de volta, eu, professor Beto Reis, estarei com vocês aqui. Sei que vocês já estavam tão familiarizados ali com a professora Zilmar, mas eu voltei, tive um problemazinho de saúde, fiz um tratamento aí, voltei. Quem quiser saber um pouco mais sobre o tratamento, sobre a campanha de prevenção à saúde, lá no meu Instagram, @professor Beto Reis, vão lá, vejam lá nossa campanha de prevenção à saúde. Mas eu estou aqui com vocês hoje para falar de um assunto que nós trazemos até no hino de Rondônia. Claro que vocês conhecem, todos vocês conhecem o hino de Rondônia. E uma parte do hino de Rondônia fala sobre esse assunto que nós iremos trabalhar hoje. Sabe por quê? Porque, na tela para vocês, na aula de número 14, coloque na tela aí, meu diretor. Isso, na aula de número 14, eu, professor Beto Reis, juntamente com a Zilmar, eu irei trabalhar sobre entradas e bandeiras. O que foram as entradas e bandeiras? Os diferentes objetivos das expansões territoriais, caçadores de riqueza, escravizadores indígenas, impacto na formação do território brasileiro e aí a pergunta, heróis ou agressores? E eu começo com quiz. Você sabe o trecho do hino de Rondônia que fala sobre bandeirantes? E aí, lembre aí qual é o trecho que fala sobre os bandeirantes. Lembrando, quem quiser saber mais, professor Beto Reis ali, sigam lá, acompanhem. Porque o hino de Rondônia que fala sobre esse assunto é aqui, ó. Quando nosso céu se faz moldura para engalanar a natureza. Nós, os bandeirantes de Rondônia, nos orgulhamos de tanta beleza. Como sentinelas avançadas, somos destemidos pioneiros, que nessas paragens do poente gritam com força, somos brasileiros. Tá? Então, olha aqui, ó, traz aqui comigo, traz aqui o hino aqui, coloca o hino aqui na tela para... Olha aqui, ó. Nosso hino fala sobre bandeirantes, trata sobre bandeirantes, como sentinelas avançadas, esses bandeirantes. Por quê? Porque bandeirante é um explorador, ele chega, ele vai conquistar, ele tem um conquistador, explorador e tudo, ele chega e também entra em conflito com os povos indígenas. O próprio hino, ele já fala sobre essa presença bandeirante na formação de Rondônia. E Rondônia começa lá no século XVIII, se formar ainda na construção do Forte Príncipe da Beira, navegação pelo rio Guaporé, pelo rio Mamoré, pelo rio Madeira. Depois do século XVIII, nós temos no século XIX a borracha, o seringalismo na Amazônia. Depois, no século XX, nós vamos ter o agronegócio chegando, a agricultura, as famílias chegando para o assentamento e tudo. Nós temos uma história de pessoas que vieram também aventurar. E aí, diferentes objetivos da expansão territorial. A expansão territorial que o Brasil vai passar, ela não tem um objetivo único. Sabe quem foi o primeiro bandeirante que passou aqui por nossa região? Sabe quem foi? Francisco Raposo Tavares. Antônio Raposo Tavares. O Antônio Raposo Tavares, ele é o primeiro bandeirante a fazer essa navegação aqui por essa região ainda no século XVII. Ele vai demorar aí 3 anos e ele vai passar pelo rio Guaporé, Mamoré e Madeira. Inclusive, isso daqui, essa linha vermelha aqui, ela fala sobre essa expedição dele que sai lá em Belém e vai sair no oceano. Mas o que eles estavam atrás? O que eles vinham procurar? Quem eram esses bandeirantes? Que também eram chamados de paulista. Como é que eles se aventuraram dentro desse chamado sertão? Professor, mas sertão não é só lá no Nordeste? Não, gente. Naquele momento, toda a floresta amazônica, toda selva, ela vai ser chamada por ele por sertão. Tanto é que vão receber depois o nome de sertanista. A entrada na floresta amazônica. Essa entrada desses bandeirantes, desses paulistas, desses sertanistas. E eles adentram justamente em busca de metais preciosos, aprisionamento dos povos indígenas, a prospecção, busca de drogas do sertão.
E tem vários objetivos. Então vamos entender na aula, na tela para vocês. Vamos entender na aula o que se dá cada um desse objetivo. Durante o século 16 e 17, ok? 16 e 17 aqui a gente ainda não estava passando por um processo de colonização que só vai ser no século 18, tá? Quando se tem a construção do Forte Príncipe da Beira. A maior parte da colonização portuguesa concentrou no litoral brasileiro. Então eles estavam lá no litoral, não vinham para a Amazônia, onde se desenvolvia a economia açucareira. Entretanto, a necessidade de encontrar riquezas minerais, ampliar o território e o quê? Capturar indígenas para serem escravizados. Levou à organização de expedições que avançaram para o interior do continente, o que contribuiu com a ocupação de novas regiões da América Portuguesa. O que foram as entradas e as bandeiras? Há uma diferença aí entre entradas e bandeiras. Olha a diferença. Primeiro, vamos ver o que são entradas. As entradas eram expedições oficiais organizadas pela própria coroa portuguesa. Ou seja, a coroa lá pegava e dizia, olha, vou contratar vocês para fazerem essas entradas. Então, eram expedições oficiais. Já as bandeiras, que aí vem o nome bandeirantes, eram expedições particulares, organizadas por habitantes da colônia, especialmente por paulistas. Por isso que os bandeirantes também são chamados de paulistas. Mas as duas elas tinham objetivos comuns, como reconhecimento territorial. Então eu vou entrar ao sertão para reconhecer o território. Porque eu não conheço essa terra, quais são as riquezas que ela tem? Eu só conheço o litoral, eu preciso conhecer o território. Tinha como objetivo busca de riqueza e, claro, as duas tinham como objetivo a escravização dos povos indígenas, captura de indígenas, que até então era permitido, só vai ser proibido no século XVIII. Qual é a diferença central das entradas das bandeiras? As entradas seguiam diretrizes do Estado. Já as bandeiras era barata voa, era de interesse privado. Que tivesse de interesse privado, eles estavam lá. Eles estavam lá. Então, nós temos aqui, vem cá comigo, olha aqui, ó. Isso aqui é mais ou menos, eles utilizavam os rios, as monções. As monções, que eram entradas que eram feitas pelos rios, e utilizavam a terra em cima de lombo de burro, de cavalo, e iam entrando. Então eram expedições que ela envolviam esses paulistas, e esses paulistas eles estarão dentro dessas expedições. Eles eram contratados por alguém, quando não estava a serviço do governo imperial, eles eram contratados por alguém. Alguém chegava lá e dizia, olha, eu preciso aqui, para trabalhar aqui na minha lavoura, eu preciso de mão de obra, não temos como comprar mão de obra africana. Vocês vão buscar os indígenas para trabalhar aqui? Aí eles contratavam, iam lá, aprisionavam e tudo, e levavam escravizados. Aí disse, olha, eu preciso, a coroa portuguesa, ela disse, olha, as entradas, eu preciso que vocês descubram aonde tem ouro. Aí eles começam a adentrar, sai de São Paulo, começa a adentrar em Minas Gerais, descobre ouro em Minas Gerais, depois eles chegam aqui no Vale do Guaporé, descobrem ouro no Vale do Guaporé, então eles estão numa grande aventura. Aprisionando indígenas e vinham também em busca de droga do sertão, o cacau, a castanha, o urucum, a andiroba, a copaíba, o pau-rosa, tudo eram drogas do sertão. Vários produtos serviam como droga do sertão. Eles também adentravam dentro desse sertão. Então, é o que a gente vai observar dentro dessas expedições. Na tela para vocês. O objetivo. Primeiro, a parte positiva. Ampliar o conhecimento do território interior do Brasil. Ajudaram na demarcação de áreas e na ocupação portuguesa frente às outras potências, principalmente a espanhola. Eles adentraram em terras, porque pelo Tratado de Tordesilhas, vamos
Deixa eu ver aqui se eu sei desenhar o Brasil. Não sou muito bom em desenho, não. Mas pelo Tratado de Tordesilhas, só essa parte litorânea era de Portugal. A outra parte pertencia à coroa espanhola. Então eles começam a adentrar, até fazendo, em terras que, teoricamente, pelo Tratado de Tordesilhas, pertenciam à Espanha. Quais são os aspectos negativos dessas entradas? Conduzidas com pouca preocupação com a vida indígena. E muitas vezes resultavam em conflitos com os povos originários. Conflitos a gente está falando aqui, mas houve uma grande dizimação dos povos originários. E as bandeiras? Qual é o objetivo aqui das bandeiras? Os aspectos positivos. Impulsionar as descobertas de minas de ouro e pedras preciosas, contribuindo para a interiorização da colonização, ou seja, a colônia adentrou no interior, no chamado sertão brasileiro, e que também tem seu aspecto negativo. Realizaram grande número de ações violentas contra os indígenas, contra quilombos. Não vamos esquecer dos quilombos também que foram atacados. Estavam mais ligadas ao lucro do que na organização do território. Meus queridos, então, quando a gente olha as entradas de bandeira, seja ela a mando do governo, seja ela de forma privada, nós iremos estar trabalhando com aventureiros que eles estão ali para o que der e vier. O indígena, naquele momento, que não queria ser escravizado, que não queria ser catequizado pelos jesuítas, ele era considerado um grande inimigo, ele precisava ser eliminado. A dizimação dos povos originários, ela começa também com as entradas com as bandeiras. É isso que eu quero que vocês analisem. Existe o lado positivo, mas existe o lado negativo das entradas das bandeiras. Tem os dois lados, o positivo e o negativo. Então, nós vamos nos deparar com expedições que eles estão vindo para o interior, marchando para o interior do Brasil. Expedições que têm esses objetivos. Expedições que vão ser conflituosas. Sabe qual é o maior problema da dizimação? São as doenças que esses aventureiros levam até os povos indígenas. Às vezes eles não precisam dar um tiro para dizimar uma população inteira. Aí é onde nós vamos ter esses caçadores de riqueza e escravizadores de indígenas. Ao mesmo tempo que eles estão caçando as riquezas, eles estão num processo de busca de indígenas para serem escravizados. Vamos lá na tela de vocês aí, para a gente ver o que nos traz desse assunto? Durante boa parte do século XVII, uma das principais atividades dos bandeirantes, qual foi? Uma das principais atividades dos bandeirantes foi capturar indígenas para vendê-los como mão de obra escravizada. Muitas expedições atacavam aldeias e missões jesuíticas. Tá? Por quê? Porque alguns jesuítas, eles tentavam proteger os indígenas. E os jesuítas, eles tinham aquela questão da catequese, do aldeamento. Os indígenas estavam lá e eles diziam, opa, então eu vou atacar essas missões porque lá fica mais fácil eu pegar essa mão de obra escravizada. Eu ataco os jesuítas não vão resistir, não tem arma, e eu vou pegar os indígenas que estão lá com ele, que são mais civilizados. Olha a palavra civilizada entre aspas, tá? Onde milhares de indígenas viveram sob proteção religiosa. Essa prática provocou violência, provocou deslocamento de povos originários, um deslocamento forçado, provocou a redução da população indígena em diversas regiões da colônia, porque eles vão ser dizimados, vão ser mortos. A busca de riqueza é um aspecto positivo e esse aspecto negativo.
O aspecto positivo, eles conduziram ao ciclo do ouro no século XVIII. Foi positivo para quem? Para o governo português, que pegou o ouro a dar com pau do Brasil, de terras brasileiras, e levou para Portugal. Então o ouro era extraído do Brasil e ia para Portugal. Por quê? O Brasil era colônia de Portugal. Já Portugal era a metrópole. Era a metrópole. Então nós temos a relação, nós vamos chamar essa relação da colônia com a metrópole, nós vamos chamar de sistema colonial. Nós vamos chamar de sistema colonial. A colônia só podia vender e comprar da metrópolis, e a metrópolis era quem dominava todo o comércio na colônia. Então, era uma forma de aprisionar a colônia com a metrópole. Os moradores que moravam aqui na colônia não podiam vender para outros países. Tá? Eu lembro, recentemente, os Estados Unidos querendo que o Brasil fizesse comércio só com eles. E pressionou o Brasil com as taxações, né? Mesma filosofia do sistema colonial. Aspecto negativo: exploração descontrolada dos recursos naturais. Os recursos naturais eles vão começar a ser explorados. O ouro, as drogas do sertão, de uma forma descontrolada, e que vai findar, como o ouro findou no Vale do Guaporé. Destruição de áreas ambientais e aldeias indígenas inteiras que vão ser destruídas. Esse processo, além de capturar indígenas, muitos bandeirantes percorriam longas distâncias em busca de ouro, prata, pedras preciosas, principalmente o diamante, né? Que foi extraído muito do Brasil. Após décadas de exploração, importantes jazidas desses metais preciosos foram encontradas no final do século XVII, principalmente na região de Minas Gerais. Olha o nome, já fala, né? Minas Gerais, uma região de Minas, onde tinha ouro, onde tinha prata, onde tinha pedras preciosas. E essa descoberta transformaram fundamentalmente a economia colonial e deram início ao chamado ciclo do ouro. Vem cá. Traz aqui comigo, aqui, só para vocês terem uma ideia. Século XVI e XVII é o século da cana-de-açúcar. É o século da exploração das drogas do sertão. Portugal ele vai ocupar o Brasil e vai passar o século XVI e o século XVII sem descobrir metais preciosos. Tá? Só para não descobrir metais preciosos, enquanto a colônia espanhola está bombando de metais preciosos. Eles não descobriram. Mas quando chega no final do século XVII, ali no apagar das luzes do século XVII e o século XVIII, nós vamos ter um boom. Vamos descobrir ouro em Minas Gerais. Nós costumamos dizer que o século XVIII é o século do ouro no Brasil. Porque vai do início ao final do século XVIII, quando vai acontecer a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira acontece porque já está entrando em processo de crise a produção do ouro no Brasil. Então o século XVIII é um século do ouro. Começa com Minas Gerais, vão adentrar em Cuiabá, vão adentrar no Vale do Guaporé, vão assinar o Tratado de Madrid em 1750 com a Espanha. Toda essa região da Amazônia que não pertencia a Portugal vai passar a pertencer a Portugal. E aí eles começam a explorar ouro, que vai descer o Guaporé, o Mamoré, o Madeira, indo para Belém do Grão-Pará e chegando até Portugal. E aí eles começam a ocupar essa região amazônica. Então, paralelamente à descoberta do ouro, o século do ouro, o século XVIII, nós também vamos ter a ocupação da Amazônia, a ocupação do Vale do Guaporé,
Não é à toa que é no século XVIII que são construídas duas fortificações no Vale do Guaporé. O Forte de Nossa Senhora da Conceição, que era o Forte de Coimbra, que vai ser... nós vamos ter ali uma enchente que vai destruir o Forte de Nossa Senhora da Conceição, e depois o Forte Príncipe da Beira. Não é à toa que no Vale do Guaporé vão ser trazidos negros escravizados que hoje formam os remanescentes quilombolas. Então, nós estamos inseridos dentro dessa história do Brasil. Rondônia não está numa história apartada do que está acontecendo no Brasil com as entradas e com as bandeiras. Não é à toa que eu mostro para vocês o hino de Rondônia, que canta: nós, os bandeirantes de Rondônia, nos orgulhamos de tanta beleza. Será que nós somos bandeirantes? Ou será que nós somos descendentes dos povos originários que sofreram na mão dos bandeirantes? Fica a reflexão aí para vocês. Na tela para vocês de novo. Escravização indígena representava mão de obra gratuita e alternativa ao escravizado africano. Facilitava a ocupação de áreas distantes, violência, tortura e deslocamento forçado de milhares de indígenas, ruptura cultural, linguística e modos de vida, e a resistência indígena era brutalmente reprimida com a guerra justa. Guerra justa. Coloque aí. Guerra justa. Então, os bandeirantes adentravam com suas armas, entravam em conflito com os indígenas que sobreviviam, eram escravizados. Quando, no século XVIII, foi proibido a escravidão indígena, por quê? Porque era muito mais lucrativo para a coroa portuguesa se ele fosse lá na África buscar indígenas nos navios negreiros. Ele disse: não, eu só posso escravizar se for por guerra justa. Ele inventava um motivo. O indígena não quer ser catequizado, vou fazer guerra justa contra ele. O indígena não quer trabalhar, vou fazer guerra justa com ele. O indígena está impedindo a entrada e a bandeira de passar em seu território, eu vou fazer guerra justa contra ele. Era uma desculpa para eles continuarem escravizando os povos indígenas. Escravidão esta que aqui na Amazônia vai perdurar até o século XIX, início do século XX, com o seringalismo na Amazônia, quando eles implantam o seringal. Adivinha quem vai ser a mão de obra utilizada de forma análoga à escravidão? A mão de obra indígena. Novamente. Na tela para vocês. A guerra justa foi uma prática usada por bandeirantes e colonizadores para legitimar a violência contra os povos indígenas durante o período colonial. Baseava-se na ideia de que era justo guerrear e escravizar indígenas que resistissem à colonização, se recusassem à conversão cristã ou fossem considerados inimigos naturais da coroa portuguesa. Essa justificativa, apoiada por argumentos religiosos e jurídicos, permitia a captura de indígenas sobre a alegação de civilizá-los. Olha aí, como se o indígena não tivesse a sua civilidade, mascarando interesses econômicos e expansão territorial com o discurso de evangelização e ordem. Papel dos bandeirantes, aspectos positivos, considerados desbravadores e heróis nacionais, vistos como fundadores das cidades e rotas comerciais, e uma revisão crítica que eles atuaram como caçadores de escravizados, tanto indígenas quanto negros. Parte ativa de um sistema colonial violento e lucrativo à custa da dor alheia. E aí, o bandeirante foi o herói ou foi o bandido? Eu coloco os dois aspectos para análise de vocês, para julgamento de vocês. Mas serão vocês que irão julgar. O impacto dessa formação territorial.
As expedições para o interior permitiram que portugueses ultrapassassem área muito além das linhas estabelecidas pelo Tratado de Tordesilhas. Lembra que eu falei que o Tratado de Tordesilhas, só a parte litorânea pertencia a Portugal? Da parte litorânea para cá, pertencia à Espanha? A presença constante de colonizadores portugueses fortaleceu o domínio sobre vastas regiões do interior da América do Sul e ampliou significativamente o território que mais tarde formaria o Brasil. Deixa eu colocar aqui esse outro aqui que eu explico os dois de uma vez aqui. O avanço das expedições favoreceu a criação de caminhos, vilas e centros urbanos. Muitas cidades brasileiras surgiram próximas às rotas utilizadas pelos bandeirantes ou em áreas de mineração. Esse processo contribuiu para integrar diferentes regiões à economia colonial e estimular o desenvolvimento do comércio interno. Então, meus queridos, quando a gente olha para essa imagem, essa questão dos bandeirantes, nós vamos ver que os bandeirantes eles têm seu lado positivo e negativo. A expansão, a ampliação, a discussão. Eles vão desobedecer o Tratado de Tordesilhas. Não é à toa que quando eles vão assinar em 1750 o Tratado de Madrid, eles vão utilizar uma filosofia do direito romano. Filosofia esta chamada Uti Possidetis. Lembra lá no primeiro ano, quando nós estudamos isso? Uti Possidetis. Quem ocupa é o dono. E eles vão utilizar essa filosofia, Uti Possidetis. Quem ocupa é o dono. E com essa filosofia, eles vão agora tomar conta de um Brasil que até então, no papel, pertencia à Espanha, mas que já era ocupado ao longo do processo de expansão desses bandeirantes pelos portugueses. Volta aí na tela. Olha aí. Negociando com os indígenas o comércio. A ocupação efetiva do território pelos portugueses foi um dos fatores que permitiram a assinatura do Tratado de Madrid, o tratado que eu estava falando para vocês. Tratado de Madrid de 1750, baseado no princípio do Uti Possidetis. Quem ocupa, possui, ou seja, quem ocupa é dono. Hoje nós chamamos essa filosofia, nós chamamos ela de uso capião. Quem ocupa é o dono. O tratado reconheceu grande parte das áreas efetivamente ocupadas pelos portugueses, considerando as fronteiras do Brasil próximas às atuais. Novas regiões e cidades. Fundaram cidades como Cuiabá, Goiás, São Paulo. Criaram rotas de comunicação e comércio com o interior do Brasil. Mais uma vez, eu coloco pontos positivos e também coloco pontos negativos. Porque nos pontos negativos, eles forçaram a adaptação de indígenas e africanos à cultura europeia. Implantaram uma estrutura de dominação econômica e social. Estrutura de dominação econômica e social. Os indígenas eram dominados socialmente e economicamente. Os escravizados dominados economicamente e socialmente. E qual foi a herança deixada pelas entradas e pelas bandeiras? Nós temos como herança positiva deixada por eles, contribuíram para a diversidade regional do Brasil. Se hoje existe Cuiabá, Rondônia, Amazonas, Acre, inicia por eles. Parte importante da formação histórica do país. Agora, é claro, o ponto negativo é um legado de conquista e desigualdade fundiária. Eles vão conquistando terra e fazendo os grandes latifúndios, que até hoje reflete no Brasil. Mitos de herói
obscurecem as violações cometidas. Aí eu pergunto para vocês, eles foram heróis ou agressores? Vem cá comigo, vem cá comigo. Olha essa pergunta aqui que fica. Olha essa pergunta aqui, na tela aqui. Que é uma pergunta para vocês responderem ao analisar essa aula. Eles foram heróis ou agressores? Até o momento, o que vocês acham? Porque o século XIX, o século XX, trabalhou esses bandeirantes apenas como heróis. Estátuas feitas para os bandeirantes, avenidas, Avenida dos Bandeirantes, túnel, Borba Gato e tudo, papapá. Os bandeirantes, eles foram celebrados como heróis. Quando chegou, já na segunda metade do século XX, começou a entrar uma historiografia mais analítica, que sai do positivismo, entra uma nova história, entra a escola dos análises, que é uma filosofia histórica que nós temos aí. Os bandeirantes, eles começaram a ser analisados em outra perspectiva. E aí? Eles continuaram sendo heróis? Será que eles vão continuar sendo heróis? Ou nós podemos analisar que eles têm o seu lado positivo e o seu lado negativo? Vamos entender na tela para vocês? Vamos entender melhor o que nos fala o texto. Durante muito tempo, especialmente entre o século XIX e o século XX, os bandeirantes foram apresentados apenas como heróis. Eram heróis nacionais. Lá nos livros didáticos, que quando eu estudava, eram tratados como heróis. Monumentos foram erguidos para esses heróis. E obras de arte destacavam sua coragem, seu espírito aventureiro e contribuição para a expansão territorial do Brasil, valorizando seu papel na construção do país. Porém, o mito de herói, bandeirantes, que é a visão tradicional, desbravadores do sertão, orgulhosamente exaltados em monumentos e livros didáticos, contribuíram para a expansão da língua e cultura portuguesa. Isso daqui é a versão tradicional. Só que a nova historiografia ela traz algumas críticas sobre essas figuras. O heroísmo questionado por sua atuação violenta e escravocrata. Eu quero lembrar vocês que foram os bandeirantes que foram destruir os quilombos. Quilombo de Palmares, aqui onde posteriormente vai ser Rondônia, o quilombo do Quariterê, ali no Vale do Guaporé. Então há uma revisão histórica que propõe uma nova leitura que seja mais crítica. Então, e aí? É uma figura que ele tem dois lados. Eles entraram, expandiram o território brasileiro, conquistaram, difundiram a língua portuguesa. Mas eram eles também que iam dizimar populações inteiras indígenas. Eram eles que iam escravizar os povos originários. Eram eles que iam destruir o quilombo, como foi o caso aqui no Vale do Guaporé, do quilombo do Quariterê, que fica, ou o quilombo do Piolho, que fica na divisa onde hoje é Rondônia e Mato Grosso, perto de Vila Bela da Santíssima Trindade. E eles foram destruir esse grandioso quilombo que tinha Teresa de Benguela como sua liderança. Dizimaram, escravizaram, perseguiram, descobriram riqueza, expandiram o território brasileiro. Se não fosse também essa saga dos bandeirantes, nós não teríamos a assinatura do Tratado de Madrid em 1750. Tudo isso está relacionado. Na tela aí para vocês. A figura dos bandeirantes continua gerando debate na sociedade brasileira. Monumentos,
nome de ruas, homenagens, são frequentemente questionados por grupos que defendem maior reconhecimento das populações indígenas e das vítimas da violência colonial. Isso gerou um debate. Esses debates, eles mostram que a história é constantemente reinterpretada à luz de novas pesquisas e diferentes perspectivas sociais. Teve até um tempo desse aí que alguns ativistas derrubaram e queimaram a estátua dos bandeirantes. Picharam a estátua dos bandeirantes. Foi uma cena aí bem de violência também. Como devemos lembrar os bandeirantes? Proposta educativa: compreender a complexidade dos personagens históricos no Brasil colonial, porque nós estamos falando de Brasil colonial, tá? Era uma coisa natural naquele momento. Evitar o maniqueísmo. O que é isso dentro da filosofia? O bem contra o mal. Nem heróis absolutos, nem apenas vilões. A gente não vai ficar aqui no maniqueísmo, que é dizendo que existe um lado do bem e um lado do mal. Todos os lados existe seu ponto positivo e seu ponto negativo. Cuidados necessários. Não naturalizar a violência colonial. Não, aquele momento não pode ser natural, a violência que foi utilizada. Valorizar também a resistência indígenas e africanas. Então, meus queridos, para a gente fechar com chave de ouro, as entradas e bandeiras é importante evitar interpretações simplificadas. Não vamos pegar uma simples, dizer que é simples essa interpretação. Essas expedições, elas contribuíram para quê? Para a expansão do território brasileiro, para a descoberta das riquezas minerais, contribuíram para a assinatura do Tratado de Madrid, de 1750. Se não fosse a saga dos bandeirantes, não tinha utilizado a filosofia Utiposidetis. Mas também tiveram associadas à escravização indígena, à violência e à destruição de inúmeras comunidades com a sua cultura, com a sua língua, com o seu costume. Fica essa mensagem: compreender essas diferentes dimensões permite construir uma visão mais crítica e completa da formação histórica do Brasil. Aí finalizando aqui nossa aula, a gente entra no processo de pergunta. Depois disso que vocês estudaram, que vocês viram, que vocês analisaram aqui nessa aula, lado positivo e o negativo, eu deixo para vocês uma reflexão de uma pergunta. O Bandeirante foi um herói ou foi um bandido? Aguardo vocês na nossa próxima aula.